Fala pessoal, Matheus aqui do canal Nerd dos Cortes. E seguindo tudo que esse cara fala no curso dele, faturei R$4.000 no meu primeiro mês. Se você deseja ter esses resultados, acesse o primeiro link da descrição. E vocês já falaram, pelo menos cada uma das vezes aqui, sobre comida de verdade. O que seria essa comida de verdade? Porque se tem uma de verdade, tem uma de mentira. Pois é. Como é que é essa distinção? Essa coisa da comida de verdade é um termo que até eu uso bastante, né? Que é a gente poder usar mais alimentos presentes no supermercado, na parte de hortifruti ali, das coisas frescas, do que propriamente coisas embaladas, né? Seguindo aquela máxima, descasque mais, desembale menos, né? E só que eu não acho que é só isso, não. Porque também tem muita gente comendo comida de verdade. Comer trigo é comida de verdade, mas o trigo veio o quê? Tá processado, a farinha é branca, foi refinado. todo pulverizado do principal agrotóxico que destrói o teu corpo inteiro, teve engenharia genética. Então, quer dizer, que tipo de alimento de verdade é esse feito com trigo? Ele já deixou de ser de verdade também, né? Então, pode ser um elemento da natureza, mas dependendo da forma que há o tratamento desse alimento, você também pode não ter um resultado positivo na tua saúde. Então, essa coisa de alimento de verdade, né, é um pouco relativa. Então, eu acho que é uma ideia das pessoas poderem se guiar mais do tipo, melhor ser natural do que ser industrializado, envasado, colorido, artificialmente, cheio de adoçante, que não é uma coisa que as pessoas devem consumir. Mas, ao mesmo tempo, elas precisam também avaliar de onde que está vindo esse alimento e qual é a forma de manuseio dele, né? Se é uma farinha branca, se é uma farinha integral, se ela pode fugir da farinha de trigo, que é uma coisa que não existia naquela época, né? A dieta paleo, por exemplo, pegando esse gancho do que a gente já estava falando, não tinha laticínio, não tinha trigo, não tinha grãos que a gente come pra caramba hoje, arroz, feijão. Então, arroz e feijão são comidas de verdade, certo? Exato. É porque o grão em si, ele também é uma produção industrial humana, né? Você vê, não dá pra produzir em grande escala, assim, não ia ter uma plantação de arroz. Nossa, achei aqui, e trigo 50 no meio hectares da mata. de trigo. Não existe isso, não dessa forma. Então, de fato, ele também não é tão natural, assim, se a gente for pensar. Por isso que só pensar no comida de verdade, às vezes, não te leva pra melhor alimentação que você pode ter. Claro que comer, gente, arroz e feijão é muito melhor do que você, sei lá, tá comendo pizza e hambúrguer, tá? Não é isso. A gente tá falando, se a gente quiser refinar mais ainda, né? Pode ser que comer grãos todos os dias, em grande quantidade, como é o nosso hábito brasileiro, talvez não seja a melhor coisa. O melhor é a gente ter variedade. Então, um dia você tá comendo batata doce, no outro dia você tá comendo, sei lá, cenoura, no outro dia você tá comendo arroz integral, no outro dia você tá comendo, sei lá, cará, inhame, sei lá como é que chama aqui, mandioquinha, né? Cada lugar é um jeito. Então, ter esse rodízio, né? Quer comer laticínio, mas não todos os dias, não precisa, porque isso não é o que a gente fazia lá atrás. E quanto mais eu acredito que a gente resgatar essa alimentação lá de trás, maior a tendência a gente fugir do adoecimento. O que você mais vê, assim, em termos clínicos, quando as pessoas te procuram para passar numa consulta? Os principais problemas que vêm dessa questão da alimentação hoje? Tá puxado, hein? 20 anos. Eu acho que agora, pós-pandemia, sem dúvida, doenças emocionais, né? Depressão, ansiedade, compulsão, aumentou muito. E alcoolismo também, né? O alcoólatra disfarçado, que foi aquela galera isso me surpreendeu. Que bebeu muito na pandemia, todos os dias. Nossa. Tipo, alguém Mas se eu não cheguei com essa queixa lá, não. Alguém se identificando aí, gente. A Malu, ela controlou. Ela começou a fumar e parou a vontade de beber. foi bem legal. E gente, assim, de boa, tomando uma garrafa de vinho todo dia, durante, sei lá, 7 meses, 8 meses, e achando que tá tudo bem. E alcoolismo em mulher é muito mais fácil de acontecer, tem relação com o tecido de gordura da mulher, que o álcool fica armazenado, então ele é muito mais, sendo mas muito mais... falando sério agora, né, já que você puxou esse assunto, eu realmente bebi mais na quarentena, eu não costumo beber, não é uma coisa que eu faço. Bem no comecinho. A gente bebe, sei lá, 2, 3 vezes no mês, socialmente, Super geralmente, pouco, quando a gente né? vai. Bem abaixo do que eu costumo ver. Exato, é muito pouco. E durante a quarentena, como não tinha o que fazer, teoricamente, né? Porque a gente sempre trabalhou em casa, o que é um absurdo. A gente tava normal, a gente seguia no home office. A gente já tava no home office muito antes de ser moda. Pois é. E aí a gente, do nada, vou começar a beber. Aí eu juro, eu bebia 2 vezes por semana. Então já é mais do que o dobro do que eu bebo hoje. E quando bebia, era eu e o Bruno, a gente bebia uma garrafa, às vezes 2. Então, e era engraçado,
engraçado, porque o pessoal gostava, né? A gente abria live, fazia, foi uma farra, inclusive, essa época. Mas, de fato, eu comecei aí eu engordei, pra quem não sabe, Claro. quase 5 quilos durante a quarentena. Já emagreci tudo e mais. É. Mas, E muito disso foi cachaça. Então é isso que eu tô falando. E muito porque as pessoas não sabiam lidar com essa emoção toda nova, né? Como é que é ficar confinado, como é que é lidar com o filho em casa, com o marido dentro de casa. Quantas minhas clientes, né, falaram, gente, esse homem é um saco, né? Tipo, eu não sabia, tô casada com ele, sei lá, 15 anos. É a primeira vez que eu convivo com ele todos os dias. Até aumentou o número de divórcios. Com viu? certeza. Você imagina Pois é. uma pessoa que, sei lá, ficava trabalhando entre deslocamento, ida e volta pro trabalho, mais o tempo no trabalho, passava 10 horas fora de casa. Aí depois passava mais 8 horas dormindo. 8 dormindo, sobravam 6 de convívio. E às vezes o horário do trabalho não casava, tinha um pouco de redução. Então no dia passava 2, 3 horas junto e de repente Quando são, passava. sei lá, 15 Sim, horas juntos no dia. isso. Então, essa coisa, eu acho que mexeu muito com as pessoas. Então, isso foi uma queixa, o ganho de peso, problema de fígado, problema de insulina, problema de pré-diabetes e problema de alcoolismo. Isso pós-pandemia. Antes da Pré-diabetes pandemia. também. Pré-diabetes e diabetes, Você né? viu isso mudando ao longo desses 20 anos? Muito, gente. Mas muita coisa, né? Quando eu comecei, né, nutrição era uma profissão, assim, cópia de médico, né? Tipo, nutricionista é aquela médica frustrada que não conseguiu passar numa faculdade, né? E eu sempre levantei essa bandeira do tipo assim, eu quero ser nutricionista, nunca pensei em ser médica, mas eu adoro o tema de medicina, tanto é que eu tenho vários profissionais médicos na minha clínica, preciso entender de tudo isso até como empresária, né? Mas era tipo, nutricionista você só ia para poder cuidar do colesterol, da glicose ou quando você realmente estava com excesso de peso. A nutricionista não olhava libido, a nutricionista não olhava sono, a nutricionista não olhava TPM, a nutricionista não regulava uma menopausa, uma nutricionista não cuidava, talvez, de uma predominância de hormônio estrogênio, de um ovário policístico, de uma endometriose, de uma candidíase, de E uma hoje em dia imunidade a gente baixa. sabe que tudo isso, com a alimentação, a gente Tudo. pode ajudar muito, quase sempre a resolver, né, o problema. Ou então, Era uma visão muito estática, ao invés dessa visão mais holística que você usa com hoje. certeza. E aí, como eu fui pioneira nessa parte da nutrição funcional, trazendo isso de fora, eu acabei carregando essa bandeira de defender a nutrição como essa ciência que não vai só estudar se você está comendo mais caloria ou menos caloria. Ela vai olhar o alimento desde o momento que você escolhe ele, e a gente está falando sobre escolhas alimentares. Então, escolha alimentar é uma parte do processo. Porque se você pensar, você pode escolher bem o alimento. Ah, escolhi um orgânico, fui lá na feirinha, escolhi uma folha de couve incrível, fiz o meu suco verde que a nutricionista mandou. Aí, o que acontece? Da etapa que você bota o suquinho na boca, até a etapa que aquilo ali tem que chegar lá na tua célula, que aquilo tem que chegar na tua célula para funcionar, sei lá, para te dar ferro, para te dar cálcio, magnésio, energia, o que for, você passou por várias etapas, digestão, absorção, distribuição, fígado, rim, um monte de elementos foram mobilizados. Então você não tem como garantir, antes que não existia esse tipo de estudo, se aquilo ali que você escolheu foi de absorvido. fato chegou ali no núcleo da sua célula, né? Que é onde a mágica acontece, digamos assim. Então, o nutricionista funcional e essa bandeira que eu fui carregando lá de trás, desde 2003, é o quê? É você ter certeza ou de você cuidar de todos os caminhos, desde o momento da escolha até, de fato, a execução daquele nutriente onde ele tem que atuar. E isso ampliou muito o escopo de atuação do nutricionista. Tanto é que eu dei aula muitos anos de pós-graduação para muitas nutricionistas funcionais que hoje brilham no mercado. Então, foi muito bom participar desse movimento de expansão de tudo isso. Só que isso me trouxe também uma visibilidade muito grande por conta de ser pioneira, né? Todo mundo que é pioneiro acaba, né, trazendo uma legião de pessoas que querem ser disruptivas, né? Mas o pioneiro toma muita flechada também, né? Mas sabe que eu acho que tem eu um até ditado tomei, sobre acho isso. que eu tomei pouco.